Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Hoje vamos dar início à lição de número 11 da nossa revista Práticas Bíblicas. E eu quero convidar você também a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Vamos falar um pouco hoje sobre igreja, organismo e organização. Então, nada melhor do que embasarmos na palavra de Deus e começarmos lendo o que o apóstolo Paulo deixou para nós, precisamente para a igreja de Éfeso, que reverbera ao nosso entendimento e que precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como ondas, nem jogados para cá e para lá como todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Pai amado, nós sabemos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, é o nosso professor. Por isso, nessa hora, ilumine nossa mente, abra o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos captar a lição espiritual que o Senhor tem para nós e praticarmos aquilo que agrada o Teu coração. Fale profundamente aos nossos corações. É a oração que faço, agradecido, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Queridos, estamos aqui diante de um texto muito interessante, diante de algo que precisa ser muito bem pensado: o corpo de Cristo e a organização. A igreja como um organismo vivo e a igreja como uma organização. Não conseguiremos viver excluindo uma coisa da outra, mas nós temos alguns detalhes que precisam ser bem colocados para que a gente possa fazer com que aquilo que é fundamental e principal venha sobressair, para que não possamos engessar o corpo de Cristo, travar o corpo de Cristo, mediante talvez ao excesso de organização. Você já deve ter parado para pensar que às vezes algumas coisas poderiam ser menos burocráticas, porque ficam agarrando alguns processos do corpo de Cristo. É isso que eu quero que você entenda hoje nessa lição. Outra coisa importante, é muito necessário que haja organização na igreja do Senhor. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Existe uma hierarquia de trabalho, existe toda uma instrumentalização para que as coisas caminhem de maneira que o organismo, o corpo de Cristo, flua, desenvolva naturalmente. Então é muito importante que você releia de novo essa lição, que você estude tranquilamente os textos aqui elaborados, as leituras diárias, para que você possa ter uma compreensão plena e verdadeira qual é a diferença entre igreja, organismo, igreja, corpo de Cristo e igreja, organização. Isso é fundamental para que você possa se encaixar bem no corpo de Cristo. Inicio relendo o texto do capítulo 4 de Efésios, versículo 16, que diz: Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Na época que Paulo escreveu isso, à igreja em Éfeso, não existia, por exemplo, CNPJ. Na época que Paulo escreveu esse texto à igreja de Éfeso, não existia cartório, não existia Constituição Federativa Brasileira. O que Paulo está dizendo aqui é que as funções que são necessárias para o andamento da igreja do Senhor, elas precisam andar em perfeito ajuste. Porque esse ajuste vai edificar a igreja, vai fazer a igreja crescer. Mas o amor é o elo de ligação mediante a todas as funções, porque elas também são importantes.
Hoje, para ser uma igreja no Brasil, não tem como ser igreja de uma maneira correta, sensata, sem um cartório. Nós precisamos documentar aquilo que fazemos. Para ser igreja de uma maneira correta, hoje nós temos leis em nossa nação que visa proteger a população. As leis, elas são criadas para isso, para a nossa proteção, para o nosso cuidado, para o nosso zelo. Daí a importância que se tem de ter tudo bem alinhado. Organismo e organização. Organização e organismo. Sem isso, sem um equilíbrio, sem um apoio mútuo em ambas as partes, nós teremos problema. Logo no início da lição, no segundo parágrafo, o autor da lição diz assim: o aspecto da igreja perceptível ao mundo é a sua organização, seu patrimônio físico, suas instalações, seu endereço, sua documentação como associação religiosa, seus frequentadores. Como organização, a igreja realiza cerimônias, constrói, busca o reconhecimento legal de acordo com os estatutos civis, registra suas atas, arrola seus membros, pratica beneficência e muitas outras coisas. Então, a organização, ela é necessária para que possamos caminhar como igreja do Senhor, cumprindo tarefas como essa aqui. Por exemplo, um casamento. Um casamento, ele é celebrado no civil, ele é celebrado por um cartório. O cartório registra essas duas pessoas que agora se unem e se tornam uma só. Diante da lei, eles estão unidos. E a igreja também faz isso. Como uma instituição, ela pode também celebrar até a assinatura dos documentos do cartório em seu templo, ou numa chácara, ou numa reunião, onde o pastor, como ministro ali do evangelho, pode fazer essa cerimônia acontecer e ambos ali, marido e mulher, né, ou noivo e noiva, vão assinar um documento se tornando então marido e mulher. Isso tudo faz parte de uma organização e isso é bênção para a vida das pessoas. Isso tudo deve ser feito com o maior zelo. Seguindo aqui a leitura da revista, olha o que o autor diz no terceiro parágrafo da introdução. Espiritualmente, porém, a igreja é o organismo vivo, indivisível, composto pelos servos e adoradores de Deus, nascidos de novo pelo Espírito, do qual dependem para viver e progredir. É este organismo que permaneceu inabalável, mesmo quando todo o aparato eclesiástico estava voltado para o secular. O terreno e o político é este organismo que prevalecerá até o fim, estabelecido por Deus. Prestou bem atenção no que foi dito aqui? Mesmo quando não havia organização, está falando de quê, gente? Está falando daquele período da igreja primitiva, onde eles tiveram que sair correndo, fugidos, por causa da perseguição. Está falando de momentos na história da igreja, onde o povo de Deus foi perseguido. Houve isso na América, houve isso na Europa. Sempre na história houve momentos em que a igreja do Senhor foi perseguida. Ela deixou de existir? Pelo contrário. Sempre quando a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela se desenvolve. Então mostra-nos que é esse lado da igreja, o organismo, o corpo vivo, é que precisa ser visto como prioridade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, querido aluno, querido irmão, que a organização, ela existe para trabalhar em função do corpo de Cristo, não o contrário. A igreja como corpo de Cristo existe para caminhar, fazer a obra do Senhor, desenvolver como adorador, crescer, estudar a palavra, por aí vai. Então, onde que entra a igreja e a organização? Entra para gerar apoio e suporte para que o organismo vivo caminhe. Isso é importante você entender, porque às vezes nós priorizamos coisas no lugar de gente. E isso não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor sempre priorizará gente no lugar de coisas. Pessoas, aprendi isso com a minha tia Zeli, pessoas são mais importantes que coisas. A organização, ela acaba tendo um foco muito voltado a coisas e pode esquecer pessoas. Já o organismo vivo do Senhor, não. O foco dela está na adoração ao Senhor, está no amor ao Senhor e no amor uns pelos outros. É isso que a Bíblia nos chama a viver e a fazer. Se amanhã ou depois instaurar uma nova perseguição, como é que fica a organização? Nós não vamos poder ir no cartório, ele vai estar fechado, como está agora, nesse momento. Nós não vamos poder procurar o fórum, não tem ninguém no fórum, está tudo fechado. Como é que nós vamos fazer? Mas eu posso procurar você, meu irmão, e pedir, ore por mim. E nós vamos juntos orar ao Senhor, e Deus falará conosco,
e Deus em secreto responderá ao teu povo. Isso é o corpo vivo de Cristo. Precisamos de organização, pastor? Precisamos de organização. Mas precisamos ser mais corpo vivo de Cristo. E a organização deve nos servir como um corpo vivo de Cristo, para que possamos caminhar, desenvolvendo as coisas do reino, desenvolvendo a vontade do Senhor, fazendo com que o Senhor caminhe no nosso meio e seja uma bênção nas nossas vidas. Então vamos estudar aqui primeiro a primeira parte sobre o organismo que é ligado à cabeça. E aí então nós vamos voltar ao quê? Vamos voltar ao texto, a forma que o autor encontrou, possivelmente, e sem dúvida alguma, possivelmente não, sem dúvida alguma, inspirado pelo Espírito Santo, foi dar à igreja o nome de corpo de Cristo, tendo ele como cabeça. Irmãos, como essa comparação, ela é muito inteligente. Se você tem um parente internado e ele sofre uma parada cardíaca lá no UTI, no centro cirúrgico lá, há chance dele viver. Mas quando o médico declara morte cerebral, infelizmente é só esperar o tempo de desligar os aparelhos. Porque se a cabeça não funciona mais, todo o corpo vai padecer. Então olha como é inteligente esta questão. Ser igreja organismo é ser uma igreja onde a teocracia se desenvolve, onde nós vamos buscar a intenção do cabeça, ou da cabeça. Nós vamos primeiro ouvir o que Cristo tem a dizer, vamos compreender o que Cristo tem a nos falar, a nos mostrar. Reconhecer que Cristo é o cabeça da igreja é entender a plenitude dessa igreja. Porque a partir desse entendimento pleno em minha mente, em meu coração, eu vou ter a convicção plena, querido irmão, de que eu preciso viver como um organismo vivo. É a dependência. Guarda essa palavrinha-chave, dependência. Se você não depende da cabeça, o corpo vai padecer. O corpo vai sofrer. Lá em Apocalipse, capítulo 3, quando se fala da igreja de Laodiceia, fala que Cristo está do lado de fora da igreja, porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se Cristo está do lado de fora da igreja, é sinal que a igreja perdeu a cabeça. Se Cristo está do lado de fora da igreja, é porque a igreja perdeu o amor. Ele tem que bater para chamar a atenção, porque o povo não tem nem ideia de como Cristo já está fora. Essa igreja se acha rica, se acha poderosa, se acha maravilhosa, mas na verdade é miserável, pobre, cega e nu. Essas são as características elencadas por Jesus quando se fala dessa igreja. Por quê? Perdeu cabeça. O organismo vivo da igreja, ela está ligada a Cristo Jesus. Ela está linkada à vida de Cristo Jesus. Embora seja possível estar fisicamente na igreja organizada para estar no corpo, faz-se necessária a completa identificação, o reconhecimento de total dependência e o reconhecimento de fé. É importante que você guarde isso. Quando eu faço parte do organismo, eu vivo pela fé e eu vivo na dependência da cabeça. A cabeça me orienta, a cabeça que dá o prumo. Tem uma doença chamada labirintite. Ela atinge o labirinto, fica nos ouvidos, e quando a pessoa ela tem uma crise de labirintite, ela fica tonta, porque há um desequilíbrio no áudio, há um desequilíbrio aqui na sua mente, e ela perde, ela não consegue dirigir, ela não consegue andar, ela fica tonta, ela fica sem noção, sem rumo. Irmãos, se a igreja não se agarra à cabeça e mantém a vida com a cabeça saudável, o corpo todo padece. Daí a importância desse organismo vivo. No final aqui do segundo parágrafo aqui, da parte que nós estamos falando, um organismo, uma cabeça, diz assim: é sensato não permitir que os aspectos organizacionais da igreja impeçam a solidez da fé, da comunhão, do testemunho, da completa submissão e dependência, aspectos imprescindíveis a um organismo saudável em relação à sua
cabeça. Olha que interessante, irmãos. É sensato não permitir que aspectos organizacionais, coisas da burocracia, da documentação, coisas que envolvem coisas, papéis, documentos, é sensato que isso não venha atrapalhar o organismo vivo da igreja. A igreja precisa viver em completa submissão e dependência. A igreja precisa ser sólida na fé, na comunhão e no testemunho. Esses aspectos, segundo o autor, são imprescindíveis. Não pode ser mexidos. Nós temos que viver isso. Por isso, a organização, que é muito importante e é necessária, ela precisa, de uma maneira muito clara, servir ao organismo, para que possamos exercer nossa fé, para que possamos testemunhar, para que possamos viver uma vida de submissão a Deus, aos outros, de uma maneira plena, e com isso crescermos cada vez mais. Há aqui, na nossa lição, uma aplicação para a vida. Como corpo de Cristo, este organismo, a igreja, deve estar totalmente ligado em sintonia com ele. Você tem agido para com ela de forma que seus amigos e outros membros percebam sua total identificação com o cabeça dela? Então presta bem atenção. Vamos sair desse espectro macro e ir para o micro. Você vive na igreja de Cristo mais preocupado com a organização ou com o organismo? Você está mais preocupado com o cabeça que é Jesus ou com as cabeças humanas que estão na liderança da igreja? Você precisa entender que Cristo colocou homens de Deus para liderar a sua igreja, mas Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo dono, Ele continua sendo cabeça. Então, individualmente, me diga uma coisa: como é que você está com cabeça? Como é que você está com Cristo? As pessoas ao seu redor veem que você ultrapassa as barreiras organizacionais e vive mesmo o organismo com Cristo? Um só corpo, um só Senhor, uma só fé? Você vive isso de verdade? Então fica aí para você pensar nessa aplicação para a sua vida e que você entenda esse processo profundamente sério e importante para a vida da igreja. E a segunda parte é a questão da igreja como organização, né? A igreja ela precisa de ser organizada, ela precisa ser cada vez mais uma igreja séria, porque nós vivemos em um país com regras, com leis, com estatutos. A igreja local, vou citar aqui a primeira igreja, nós temos estatuto, temos regimento. Isso tudo são documentos importantes para que a gente saiba aonde pisar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Há questões que envolvem o zelo. Eu estou aqui agora dentro do templo, o espaço onde nós nos reunimos e fazemos nossos cultos. Isso tudo aqui tem que ser cuidado. Isso aqui é um patrimônio, tem que ter um zelo. Nós temos que apresentar documentos que envolvem quais são os patrimônios que a igreja possui, porque somos uma associação. Então é importante, as questões financeiras da igreja, é de suma importância que haja uma regra com relação a elas. Por quê? Prestamos contas. Muita gente fala assim, fulano acha que igreja é tranquilo porque a igreja não paga imposto. Quem falou que a igreja não paga imposto? Tudo que nós compramos vem com imposto. Há alguns impostos concernentes à igreja que nós estamos liberados. Mas a igreja, no seu todo, ela é muito abençoada, porque no país onde vivemos, podemos ter livremente algumas coisas e não gera imposto sobre a igreja com relação a isso. Glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo, muitas outras coisas, a igreja sim, ela tem documentos, coisas a zelar, impostos e outras coisas mais. Essa é a organização. Tornar-se uma organização foi uma necessidade da igreja surgida nos primeiros anos de sua existência. Depreendemos isto de fatos e atos realizados por igrejas do Novo Testamento. Vejamos alguns exemplos aqui. Atos 11, versículo 22 fala assim: da igreja que estava em Jerusalém. Provavelmente, a igreja de Jerusalém, em alguns aspectos, já se organizava. Mesmo não tendo um templo seu, mesmo não tendo um espaço seu, ela era organizada. Os irmãos lembram ali no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que estava havendo um problema com a distribuição de alimento para as viúvas? Então,
Houve uma organização ali. Chamou-se homens cheios do Espírito, homens conhecedores da palavra, para que pudessem resolver tal questão. Assim, houve uma organização. Os apóstolos ficaram com a palavra e com a oração. Houve uma organização onde esses homens cheios de fé foram tomar conta das viúvas, daqueles que estavam necessitados, tratando dessas questões, resolvendo, e os homens apóstolos continuaram ali, orando, buscando orientação do Senhor, instruindo a igreja, e esses homens cuidando daqueles necessitados. Isso é uma organização. Já se organizaram com relação a isso. Isso logo na igreja primitiva. A igreja de Antioquia, citada em Atos 13, demonstra sua organização ao enviar missionários ao campo. As igrejas da Ásia, segundo o texto de 1 Coríntios 16, 19, e os primeiros capítulos de Apocalipse, já tinham constituído o seu próprio governo, sua liderança e suas estratégias de ação. Então há igrejas que têm o seu formato organizacional, mas já começou lá na igreja primitiva. Eles mesmos separando. Quando você lê as cartas ali ao Apocalipse, lê as cartas do capítulo 2 e 3, ao anjo da igreja. Então já tem pessoas responsáveis pela igreja. Você tem a palavra anciãos, que também bate com a palavra presbítero, que é a ideia de pessoa experiente, pessoa vivida, pessoa sábia. Você tem a questão dos diáconos, aqueles que são chamados a servir, são chamados a se dedicarem no serviço às pessoas. Esses homens e mulheres de Deus, eles se levantam não somente para a entrega de cestas básicas, mas também como ajuda e apoio espiritual. Então é importante que você entenda que a organização, ela já começou, ela existe. É importante que você consiga captar essa informação. Mas lembre-se, existe para quê, pastor? Para servir pessoas. A organização, ela existe para servir gente, para servir pessoas que estão passando por luta, passando por necessidade, e dar apoio àqueles que conseguiram vencer, que estão rompendo, e continuar motivando e fazendo com que o povo continue nos caminhos do Senhor, independente das circunstâncias. Em Atos 20, a partir do verso 17, encontramos Paulo convocando para uma reunião em Mileto os presbíteros da igreja de Éfeso. Interessante notar que o nível organizacional, neste momento, já exige mais de um dirigente. Os presbíteros convocados pelo apóstolo são também chamados de bispo e pastores. Versículo 28, o que demonstra que eram líderes daquela igreja. Então, olha a organização. Está na hora de reunir o povo, vamos conversar. Capítulo 15 de Atos, capítulo 20, a reunião existe, já existe um concílio. Crentes de outras cidades chegando para conversar, para chegar a um denominador comum, quer dizer, se organizarem, manter uma só linha, um só pensamento. Isso é bíblico, a Bíblia nos ensina claramente que a gente tem que ser unânime naquilo que a gente faz como igreja. Isso tem um quê de organização, mas também tem um quê de organismo. O corpo, o braço não pode falar assim, vou para a direita e o outro braço vou para a esquerda. Não, o corpo ele tem que caminhar junto. A organização existe para ajudar nesse processo, onde todos devam caminhar juntos conforme a vontade do Senhor. A necessidade de se fazer tudo organizadamente é elogiada por Paulo ao se dirigir aos Colossenses, dizendo que se alegrava ao saber que aquela igreja aliava a boa ordem com a firmeza no Evangelho de Cristo. Então, organizacionalmente, sermos sérios é importantíssimo. Mantermos tudo certinhos, há questões de impostos, patrimônios, pessoal, tudo isso da igreja organizado, manter o seu patrimônio bem limpo, bem arrumado, tudo isso, irmãos, contribui. A pessoa, quando vem a um culto, encontra uma igreja suja, bancos sujos, sabe, tudo desarrumado, banheiro todo sujo, o que ela vai pensar da gente? Ela olhando para aquilo, ela percebe o que essa igreja está pregando. Está tudo bagunçado, mas quando ela olha para um lugar limpo, arrumado, pessoas bem trajadas, pessoas bem arrumadas, se apresentando e mostrando um bom serviço, o que ela pensa? Que lugar interessante, deixa eu entrar mais. Então, querendo ou não, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas caminham por aquilo que elas veem. Elas são guiadas por aquilo que elas veem. Nós somos que vivemos pela fé, caminhamos pelo que não vemos. Então, se apresentar de uma maneira organizada é pregar o Evangelho, é anunciar e mostrar o quanto nós estamos também firmes, não somente no Evangelho de Cristo, mas firmes também como uma organização forte. E como isso é interessante, como isso é importante para nós.
Podemos então citar como aspectos da organização, da igreja de organização, o quê? O patrimônio físico, o patrimônio não físico como herança doutrinária, a histórica e cultural também, o patrimônio histórico e cultural, as obras que contribuem para a comunidade, igrejas que têm fundação, igrejas que têm creche, têm escolas, isso é parte da organização que gera organismo. E o organismo tem um local para servir. Quando se tem uma escola, quando se tem uma creche, quando se tem um orfanato, quando se tem um asilo, quando há algo desse tipo, né? O sistema de governo da igreja mostra a sua organização, corpo diaconal, se tem presbíteros, se tem obreiros, se tem cooperadores, se tem anciãos. Isso vai mostrar o perfil organizacional da igreja, as formas de cerimônia da igreja, as ordenanças de Jesus, como elas são praticadas, como elas são feitas, mostra a sua organização. Os oficiais da igreja mostram a sua organização, suas disciplinas, seu estatuto, seus regimentos, que expressam seus padrões de doutrina e cultura, seus membros, o hall de membro organizado, a parte financeira organizada. Tudo isso é parte de um processo que nós não podemos perder e deixar para lá. Não pode ser feito de qualquer jeito. Mas lembrando, tudo isso para servir ao organismo. Tudo isso é para servir gente. Nós estamos aí, irmãos, no meio dessa pandemia, e a pergunta que eu mais recebo e ouço das pessoas e dos irmãos, crente e não crente, é: Jesus está voltando? Segundo a Bíblia, você pode ler ela de Gênesis e Apocalipse. Quando ele voltar, ele não vai levar prédio, ele não vai levar banco, ele não vai levar som, ele não vai levar data show, ele não vai levar a câmera que está me filmando. Ele vai levar gente. Gente é importante. Pessoas são mais importantes que coisas. Mas esse trabalho organizacional, ele existe e é necessário e importante para que pessoas se sintam abençoadas, amadas, cuidadas, tratadas, se sintam bem recebidas nesse ambiente chamado igreja. Com isso, juntos, formam aqui uma parceria fundamental para a caminhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a terra, porque nós o representamos aqui na terra. Então é importante que você entenda isso. Daí então vem a aplicação para a nossa vida. Sabemos que é muito importante estar unido à igreja organizacional, arrolado como membro, participando das atividades e cumprindo os compromissos. Como você tem aplicado essa verdade em sua vida? Nós estamos, por exemplo, agora num período onde o Brasil inteiro foi convocado por seus governantes a estarem nas suas casas. Mas as coisas não param. A sua conta de luz possivelmente chegou, a minha chegou, a conta de água, condomínio chegou até antes de eu imaginar, foi rápido demais. A vida continua. Nós dependemos dos nossos governantes, dependemos de pessoas superiores para nos ajudar na parte econômica e na parte da saúde, que hoje são as duas coisas que mais estão afligindo a nossa vida e o nosso coração nesse momento. Mas a minha pergunta é: a organização existe para servir você. Como é que você está com relação a ela nesse instante? Então é importante você manter o seu compromisso firme com o Senhor, com relação à organização, para ela se manter em pé e se manter firme para servir você, para servir as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, juntos, vamos nessa caminhada, entendendo que o importante é a gente, o importante são pessoas, mas que também é importante a gente ser organizado, tratar as coisas com seriedade. E isso não parte do macro, isso parte de você, parte da sua vida individual, assumindo a responsabilidade como participante do corpo de Cristo, mas também como participante de uma organização, levando a sério o seu papel, contribuindo com sua vida, contribuindo com aquilo que Deus tem te dado e fazendo de você uma pessoa importantíssima no corpo de Cristo e importantíssima como um membro do hall de membros da sua igreja. Quero dizer a vocês, queridos irmãos, que é importante que a gente leve a sério Cristo como cabeça e a igreja como uma organização que Deus deixou aqui para nós, para caminharmos juntos rumo ao propósito de servir e adorá-lo. Querido irmão, Deus te abençoe. Vamos aguardar e ver o que a lei vai nos dizer essa semana com relação aos nossos encontros. Estamos com saudades da igreja unida, junto, adorando ao Senhor aqui nesse espaço. Mas sabemos que é um tempo de reclusão, é necessário isso. Eu acho muito importante que você se mantenha na sua casa. É hora de você aproveitar, curtir família, curtir esse tempo, orar mais, ler mais a palavra
e nós estamos com saudade. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que Deus lhe abençoe muito. Vai estudando a lição de número 12, a igreja e as suas ordenanças. E semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos juntos para a honra e glória do Senhor.